Alô, galera! Tô começando aqui, estou com o fenômeno das arenas aqui, o Valtinho dos Santos, hoje aqui no stand da marca Motors Mitsubishi. Valtinho, boa tarde, muito obrigado. Obrigado você, Vitor, pelo convite aí, tá aí participando com você. Pela sua presença. Para nós é uma honra te receber aqui no nosso stand. E eu queria que você passasse para o nosso público aí da marca e todo o Brasil que vai acompanhar e vai ver isso aqui, como começou a sua história no rodeio. Na verdade, eu conheci o rodeio em 86 em Ouro Fino, era jovem, tinha uns 15 anos. E naquela época tinha um rodeio amador, na verdade o rodeio amador, né, fazia parte da programação, era o rodeio mirim que eles chamavam. Tem uns touros anão, eram os touros mini touros, né, que fala. Hoje né, você vai nos rodeios e tem aquela fazendinha para as crianças. Sim, E era férias, resumindo, férias não, feriado, 7 de setembro, meus pais estavam vindo para cá, minha mãe tinha vindo dos Estados Unidos, deixou umas lembrancinhas lá que ia passar uns parentes para pegar, que era feriado e tal. E meus pais vindo para Goiás, eu não vim, eu era molecão, mas eu não vim porque nós íamos na praia, só que ia para Ubatuba, uma outra praia de São Paulo, onde é um pico de surfista e tal, né, e eu sempre menor. Só que os caras não passaram me pegar, a casa não era minha, né? Então não era o dono da bola, não me escalaram pro jogo. Foram pra praia e me largaram. Mas parece que as coisas, Deus escreve as coisas certas por linhas tortas, né? Uma prima passou pra pegar essa lembrança que a minha mãe trouxe, uns perfuminhos e tal. E com o namorado e tal, lembra até hoje, uma Brasília amarela, rapaz. Parece que é uma música dos Mamonas Assassinas, né? Aí passaram a me pegar lá, isso em 86. E aí me pegar não, pegar a lembrança e tal, o que tá fazendo? Eu contei a história, fiquei, não, vamos pôr o fino, eu não, pô, não sei, rodeio, não sei o quê. E eu cabeludão, todo parafinado, porque eu gostava de praia, era cabeludão, parafina no cabelo, aquele rolo, né, moleque querendo ser gente já, né? Bom, aí fui, conheci, e devido à minha diferença, meu estilo diferente, irreverente, de São Paulo, o jeito de trocar ideia, de falar e tal, o vocabulário, chamou muita atenção e eu meio que me destaquei com a meninada, e moleque só quer paquerar, né? E aquilo pra mim foi bom. E eu machuquei nessa festa. Na primeira montaria já bati o pé lá no ferro do portão, foi aquele drama. Então aquilo mexeu muito comigo e foi ali que eu conheci o rodeio. Mas de 87 em diante começou a ter um evento em Guarulhos, num lugar chamado Tapera Grande, que era da família. Era um bairro de Guarulhos, entre Nazaré Paulista e Guarulhos. Na verdade pertence até Mairiporã, é um município do estado de São Paulo, dentro da grande São Paulo. E meu tio fazia um evento lá, o rodeio da Tapera Grande. Então foi lá que eu praticamente conheci o rodeio, aí depois de 86, que em Minas eu conheci, no final do ano teve esse rodeio do meu tio. Aí as coisas começaram e eu tentando montar, só que eu não era um bom competidor. E aí nessas brincadeiras, hoje a exposição é um outro evento, né? São grandes exposições, mas antigamente era um rodeio, tinha uma lona de circo embaixo, praça de alimentação, e a lona de circo antigamente não tinha esses shows milionários de hoje, o rodeio era atração. E tinha o som, uma bandinha debaixo da lona de circo. E durante o dia, nessa lona de circo, tinha uma churrascaria que funcionava, onde a gente almoçava. Geralmente todos os peões, antigamente, hoje o cara quase paga para montar, por exemplo, Barretos. O cara tem que pagar para montar, onde já se viu, né? Mas não, né? Antigamente o cara recebia uma consola, uma consolação, queria uma ajuda de custo. Então o que eu ia? Eu ia no rodeio, tentava montar. Aí essa consola me bancava lá, porque caindo ou parando você ganhava. Montou, 50 no bolso, então já me mantinha lá. Aí tinha marmita e tal, a comida. E nesse local eu ficava brincando, falando versos. E o locutor, uma vez, o locutor Fernando Mourão, finado, até faleceu, nessa fazenda do meu tio, eu tava tendo esse rodeio. Nós na lona de circo, ele viu brincando, falou, nossa, você narra, cara. Brinca, pô, que legal, que dom. E eu já tinha sido cortado, porque era domingo. Ele falou, você não faz as provas pra mim? Prova é aquela brincadeira, mesa da amargura, pega do garrote, hoje não tem mais. Devido, né, a integridade física das pessoas, machucava muito, o pessoal entrava meio bêbado, era engraçado já devido a esse perigo e as pancadas. Quase um circo mesmo. Circo mesmo. E aí e eu fui fazer essa brincadeira pra ele gostou e falou, você narra o rodeio amador. Pra mim, eu falei, nunca fiz. E narrei, rapaz. E lá tinha um primo, Toninho Peró, de Nazaré Paulista, que fazia festa em Nazaré. Tava ele e um pessoal da comissão. Vamos contratar o Valtinho pra fazer um amador pra nós. Já levaram um locutor para o amador. Eu então fui contratado pra fazer o amador. Aí foi a minha primeira festa, foi uma virada de 89 pra 90, que foi meu primeiro cachezinho, foi em Nazaré Paulista. Eu falo que dali pra frente eu comecei a ser locutor. Porque nesse período de 86 até essa virada de 89 para 90, eu montava e narrava. Narrava pedindo espaço, não ganhava nada para narrar, mas eu montava, me mantinha lá, porque meu pai, ser uma família não de condições, né, mas uma família, graças a Deus, Deus sempre nos abençoou muito.
Mas meu pai não apoiava o rodeio. A família antigamente não gostava, o rodeio, né? Muito perigoso. Perigoso, né? exatamente. Então, meu pai não queria que eu tocasse as coisas dele, enfim. Mas aí o rodeio pegou na veia, a paixão. E aí segue, né? seguiu, surgiu o slogan Furacão Bandeirantes. Muito me perguntam se eu sou de Bandeirantes no Paraná, por causa de Furacão Bandeirantes, mas na verdade Furacão Bandeirantes vem da irreverência. Todo mundo sai do interior para Grande São Paulo para fazer sucesso. Eu fiz o caminho ao contrário, eu fui na contramão. Eu saí de São Paulo para fazer sucesso no interior. Por isso ficou o Furacão Bandeirantes, por causa da irreverência. Eu dançava, pá. Toda essa molecada que você vê hoje. Até hoje você tá aí, mas eu tô com 53, estamos velhos já. 35 anos de estrada. Mas era nos primórdios, foi muito bom. Que história maravilhosa, Valtinho. A história. E assim, e o que te faz hoje você se apaixonar por esse esporte até hoje, né? Que é uma carreira aí muito consolidada, vitoriosa. Graças a Deus, graças a Deus. Mas assim, o que faz apaixonar pelo rodeio, o que me mantém no rodeio também é um trabalho, é a minha fonte, é a única fonte de renda que eu tenho. O rodeio é a minha profissão. Hoje a gente temos uma leiteria lá no interior de São Paulo, onde eu moro, em Angatuba, junto com o meu cunhado, ele que toca e tal, mas o meu ganho mesmo hoje, real, ainda continua sendo o rodeio. É a necessidade, lógico. Mas eu sou apaixonado, eu já pus comigo que o dia que eu chegar ali no fundo dos brezes, não rolar uma tensão, uma adrenalina, sabe, aquela apreensão, né? Você fica ansioso e tal, e eu sei que tudo isso faz parte ainda da adrenalina e a vontade de trabalhar, né? Quando eu chegar lá meio pangarezão de orelha cair, né? Tá, o que você quer que eu faça? Aí eu vou parar, mas enquanto eu ainda estiver meio inteiro, querendo fazer, é gostoso, eu sou apaixonado. Eu tenho um conhecimento do rodeio por montar. Eu acabei de falar, eu nunca fui um bom competidor, mas eu montei boi, montei cavalo, sempre tive muita coragem. Né? Apesar que coragem não faz ninguém ser bom em nada, mas, mas é um passo importante, te dá a opção de encarar algumas coisas. Às vezes falta coragem para você ter sucesso, sim, né? Verdade. De encarar, abrir mão de uma zona de conforto para acreditar em outra coisa, né? Então aí tá, eu acho que é isso aí. E o rodeio mexe muito comigo, eu gosto, as pessoas, é muito gratificante, eles reconhecem o meu trabalho. E o mais gostoso de tudo no meu trabalho, eu não sou melhor que ninguém, mas eu percebo que as pessoas se identificam. Por exemplo, eu sou casado, a minha esposa fala, nossa, eu não me preocupo muito que eu vou com você no rodeio. Eu não sei se é quando eu tô, ela brinca, mas é mais homem tirando foto com você do que mulher, né? Eu falo, porque as pessoas se identificam, eles gostam do meu trabalho, porque eles veem que é um trabalho sério. Então, é um negócio que não tem rostinho bonitinho, é um negócio que é trabalho mesmo. Então, as pessoas se identificam, isso é legal. É legal, e a gente vê a sua apresentação, o seu trabalho, o tanto que você puxa essa questão da família, né, na sua locução, na sua emoção. Ontem eu fiquei emocionado na oração lá da abertura, porque você faz mesmo com o coração, deu uma aula lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, então isso aí traz realmente a verdade que está dentro de você, né, sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus fez na sua vida. Né, e também é um testemunho, né? Acaba sendo, e tem que estar fazendo, sabe, Vitor? Já que você citou nisso, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, e as pessoas me vêm falando aqui, falam, nossa, cara, não, muito pelo contrário, somos mais pecadores, porque eu tenho conhecimento e não consigo cumpri-lo. Mas a própria Bíblia diz que ninguém é santo nessa terra, porque nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Eu, através da leitura dela, é isso que eu trouxe para mim. Então eu sei dos meus defeitos, peço para Ele tirar isso, para Ele me mudar. Erro todos os dias, mal levanto de joelhos, me levanto e já peco novamente. Mas novamente peço. É isso que ele pede, para que eu busque, para que haja uma transformação interna e tal. E esse conhecimento vem de estudo. Assim, eu estudei em colégio interno, né? Em colégio cristão, colégio interno, em vários colégios, no IASP, IAE, estudei em Colatina, no Obedessa. Então, eu estudo uma formação muito grande, né? Formação do caráter. Eu falo muito de exemplo, porque eu tenho o exemplo da minha mãe, que ela é muito cristã. Então, isso é muito importante. Não que eu não tenha meus erros, muito pelo contrário. O inimigo até usa a gente para tentar destruir os nossos lares, né? Ele até tenta mais e tal. Eu tive muitos problemas realmente, tenho ainda, mas é ele que conduz. A Bíblia fala que quando você busca a Deus, não é que você vai ficar livre dos problemas, você terá força para passar pelos problemas. Exatamente. Ele nos dá força. É isso aí, muito forte isso aí, Valtinho. Isso aí e essa mensagem você traz na arena, isso é muito forte, né? Porque nós não somos grandes homens de Deus, nós somos homens que servimos um grande Deus, né? Exatamente. Isso é verdade. Então, muito bom. Estamos aqui com o fenômeno das arenas, o Valtinho dos Santos, batendo um papo aqui no stand da marca Motors, da Mitsubishi. É uma honra te receber, Valtinho.
Você falou na arena que você anda de Pajero Full. Pajero Full é a nossa lenda. É a lenda sapona, ela é apaixonada. A Pajero Full é um espetáculo. Hoje nós temos muitos clientes aí que vem evoluindo os modelos, mas continua, não abandona a Pajero Full, porque realmente ela consolidou a Mitsubishi no Brasil e no mundo, né? E eu queria que você falasse um pouco aí a sua história da Mitsubishi, né? Como começou a sua história na Mitsubishi? Então, na verdade, a primeira foi em 2000, minha primeira Pajero que eu tive. De lá pra cá. Às vezes o cara até brinca e fala, pô, mas você ainda tem? Eu falo, não é a mesma, pô, já troquei, já pus uma preta, já voltei pra prata, preta e prata. Tô trocando? Não é a mesma, não, mas é que é sempre. Os caras até brincam, pô, você é a mesma aí da mídia? Não, eu troco, mas ela é um carro que... A minha experiência com ela é muito boa. Eu tive, como nós falamos em Deus, eu confio muito em Deus, eu sempre peço para me proteger, tanto na arena como nas estradas. Eu já tive acidente muito feio. Eu sei que foi Deus que conduziu e não permitiu que nada mais grave me acontecesse. Aquilo foi para me corrigir, me educar. Mas eu entendo também que uma boa máquina também me livrou disso. Eu tinha uma proteção com a minha família. Eu dormi na Castelo Branco, atravessei um canteiro da Castelo Branco. Quem conhece Castelo Branco é a maior rodovia de São Paulo, muito boa. Eu atravessei o canteiro dela, peguei uma caixa de contenção dormindo, com o meu filho no banco de trás, a minha esposa na frente do primeiro casamento. Eu estava indo para a praia, que nós íamos fazer uma viagem de navio com toda a família, uma virada de ano. E eu quis aproveitar, fiz uma queima de fogos num rodeio em Cabralha Paulista, em São Paulo, e ia pra praia, me dava 300 quilômetros. Eu falei, não, acabou meia-noite, eu faço a queima, fatura e desço, né? Aquela ganância. E aí eu dormi, cara, e acordei do outro lado lá. Resumindo, ela arrancou todo o eixo, todinho, saiu as 4 rodas dela, arrancou o eixo, com uma caixa de contenção, abriu todos os airbags, tudo. Ela chegou só a lata do outro lado, sem a suspensão embaixo, assim, arrancou mesmo, arrancou de sair fora, sabe? Mas você viu que virou pra trás, ela dentro de uma caixa de contenção de água, sabe? Que corre, daí põe aquelas caixas. Eu dormi, deu certinho. Mas foi Deus, porque se eu não bato nessa caixa, eu teria caído num precipício. Quando eu bati na caixa, ela saltou e saiu um pouco de lado e saiu do barranco, que é um lugar bem no área do barranco, e desceu e foi, atravessou a pista, não pegou carro nenhum, foi maravilhoso. Quando meu pai chegou para me socorrer, que ele veio e tal, quando ele viu a caminhonete, ele começou a chorar desesperado, porque ele não me viu e não viu as crianças. Nós estávamos sentados, ele viu um resgate. O resgate, como é na rodovia, veio, ninguém machucou, mas pelo simples fato do acidente, né, ter sido muito forte, pô, ele ficou desesperado e tal. Depois, sabe, conversar soluçando, assim, devido a coisa. Bom, então, essa segurança para mim foi muito grande, me traz o conforto, cara. Eu viajo muito, eu gosto dela fechada, a gente, né, por causa de chuva e tudo. O conforto que ela traz, os meninos vão dirigindo, eu, puta, deito no banco de trás, vou dormir. Espaço, conforto e segurança. Então eu tenho essa Pajero e sou sincero em falar. Troco a minha Pajero todas com 600, quase 700 mil. Rodo muito, eu rodo 90 mil quilômetros por ano. Troco elas aí, não fico muito, mas troco sempre, eu pego ela também já, né, não tiro nova, mas em boas condições, direto na Mitsubishi e tal, mas e toco com ela, cara, e é só o pneu e óleo até hoje. Então isso foi uma coisa que todo mundo falou, muda, não sei o quê, meu. E é uma coisa que você entrou nesse detalhe, e até falei pro meu pai esse dia, eu falei, não pai, mudou o fundo e tal. A Triton, né? Sim. A Triton, ela hoje, quando eu andei ali, até brinquei, falei, para não trocar, porque ela é um carro de passeio por dentro, com todo o conforto. E a Triton, por ela ser tão robusta e toda forte que ela tinha conforto dentro, mas não como é hoje. Ela foi totalmente reestruturada, reformulada. Eu fiquei encantado, o volantinho pequenininho, de carro de passeio. Então, assim, ela tá um carro realmente com muito conforto por dentro e tudo que a fazenda precisa por fora, né? Exatamente. Então, acho que é isso aí que me segura na Mitsubishi, cara. Olha só, nós estamos falando aí do Valtinho, 25 anos de Mitsubishi. 25 anos de Mitsubishi. E o Pajero aí, ele contou, olha, 600 e 700 mil quilômetros, gente. É isso aí que o Pajero Full, que ele anda e traz toda a segurança, né? Ele contou aqui a situação dessa situação de acidente, né? A Mitsubishi, ela preza muito pela segurança, os carros todos têm célula de deformação programada que protege, né, a estrutura dela protege, né, todos os passageiros que estão dentro, tem toda uma estrutura de desarme de motor, de pedal, para que quem está dentro fique totalmente preservado. Muito importante. Deus em primeiro lugar, mas você andar num produto que te oferece precisa fazer a sua parte. É como nós temos na arena, nós pedimos oração para Deus, mas nós não colocamos 2 salva-vidas. A Bíblia fala, eu te ajudo, mas faça a sua parte. Essa é a maior briga minha.
Eu sei que ele me ajuda, mas está faltando eu fazer a minha parte. Eu peço, mas não consigo me entregar, abrir mão de tudo desse mundo. Então, é o conflito, é isso aí. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E ela faz a parte dela, é um mega carro. E a Triton realmente trouxe essa mudança, né? Essa robustez, segurança e também essa resistência que ela tinha. A Mitsubishi manteve, mas trouxe um requinte, a tecnologia, o conforto e também a beleza. E ela ficou grande, né, cara? Ela ficou, a molecada fica louca com ela. Ela ali na arena, ali, quando entrou, a turma ela veio pra ficar. Ontem lá, quando você foi passando, o pessoal olhando, depois eu fui pros camarotes, o pessoal, cara, ficou top demais a caminhonete, o Valtinho sentado lá na carroceria falando o verso, então ficou a combinação perfeita, ficou show de bola. Uma pergunta aqui, Valtinho. O que representa para você participar desse rodeio show Mitsubishi? Nós trouxemos a proposta na Expo Norte do ano passado e foi um sucesso. E esse ano, juntamente com o Sindicato Rural de Porangatu, trouxemos essa ideia novamente do rodeio show Mitsubishi. E você veio a brilhantar, né, esse evento com essa voz poderosa, com essa emoção que você agregou aí no evento. E eu quero te perguntar como está sendo participar e o que você acha dessa ideia da exclusividade do rodeio show Mitsubishi aqui em Porangatu. Eu vou começar pela valorização, tá? Trazer a marca Mitsubishi, ela não é do rodeio, rodeio esporte, rodeio, veja bem. E ela tem tudo que o rodeio precisa, que o homem do campo precisa. É um espaço que ela é dela por direito, porque ela é a máquina do homem do campo. Isso aí. E vocês entenderam isso trazendo isso agora. O que acontece, que me faz assim, me sentir muito orgulhoso de fazer parte de tudo isso, porque é um princípio. Aqui no Goiás, que nós temos em Catalão, uma central, uma fábrica, uma montadora da Mitsubishi. Então é um estado que vem precursor dessa nova modalidade. Mas não é uma modalidade, não. É nova modalidade para a Mitsubishi, não para o rodeio. Porque a Mitsubishi está entrando em um novo esporte, agregando com o seu público, porque é o público do rodeio, que é o público sertanejo, é o homem do campo, é o cara que vai levar o sal para o campo. Porque ele é o carro da Dakar, o cara tem uma terra de areião, como é que ele faz? Ele consegue levar na Mitsubishi o sol para abastecer o coxo. Então conseguimos agregar tudo isso. Essa soma enriquece o rodeio. Entendeu? Falar nos valores são isso nos enriquece. Você está ganhando alguma coisa? Não estou ganhando algo a mais. Mas ter vocês me traz aqui. Traz grandes locutores, como outros virão, entendeu? Isso faz com que a nossa festa esteja um grande brilho do rodeio também. Porque hoje a exposição leva o nome do rodeio, mas o forte são os grandes shows. Aí são poucas as festas que fazem um rodeio como Porangatu, como vocês estão fazendo. Um grande show de arena. No Mato Grosso nós temos o Diogo também, que faz grandes shows de arena. O Kelvis da KGB é o cara do Goiás que a gente fica assim apaixonado, porque a KGB, onde coloca a mão, é diferente em segurança, em conforto, em qualidade. Então, quando nós temos vocês, é a certeza da KGB estar em muitas e trazer para o público, né? Porque traz realmente a qualidade. Eu acho que isso é o que vale a pena, engrandece o nosso esporte e tudo que enriquece ele, eu acho que temos que somar. Vocês são mais que bem-vindos e as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade para conhecer, né? Destaco aí a todos vocês e convido, não só aqui, mas em todas as festas onde tiver o stand da Mitsubishi. Seja bem-vindo para fazer um test drive, trazer a sua família para conhecer as nossas Pajero e todos os nossos carros com conforto para a sua família. É isso aí, Valtinho. Falando os nossos, ó. Já tá fazendo parte aqui do negócio. Valtinho, para encerrar aqui, tomando seu tempo, te agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade de estar aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem. O pessoal, ontem nós estávamos ali com a turma e eles falando assim, como você entra na arena é diferente, né? Você traz uma poesia muito bonita do rodeio, trazendo as suas experiências, os seus testemunhos, né? E eu queria que você deixasse aí uma mensagem aos nossos amigos, clientes, parceiros aí da marca Mitsubishi. Você deixasse uma mensagem aí do rodeio, uma mensagem sua, que você sempre passa aí pra galera aí. Obrigado. Bom, primeiramente a mensagem, não tem como passar uma mensagem sem falar em Deus, que peça a Deus todos os dias sabedoria em suas decisões, para que Ele te guie, para que Ele te conduza nos seus desejos, nas suas vontades e te dê força para vencer as dificuldades, porque elas virão, mas nós temos um Deus muito, mas muito maior que qualquer dificuldade. Um Deus tão grandioso que Ele abriu o mar para que os seus filhos passassem sobre terra seca e fechou as águas quando os inimigos invadiram para alcançar. Esse é o Deus maravilhoso que até hoje reina. É Ele que está no comando de todas as coisas. Entregue a sua vida e a sua casa nas mãos de Deus, que as coisas acontecerão.
E aqui Amém. aos amigos do rodeio, dizer a importância de tudo isso, aos meus amigos da Mitsubishi, a todos os nossos clientes e parceiros, lute com garra. O agro ainda é a força do Brasil e a família é o que temos de mais importante em nossas vidas. Tatu manda na oca, lambari no ribeirão. O leão manda na selva, no mar, o tubarão. O rato no paiol, o morcego lá no porão. A marca Mitsubishi manda no meu coração. Oh, isso aí.